O caso de hoje aconteceu aqui em Minas Gerais, na zona rural de São Francisco de Sales. O caso do Antônio Vilas Boas ficou conhecido como o primeiro caso de abdução no Brasil. E tem uma coisa que é muito diferenciada nesse caso, é que o Antônio, além dele ter sido abduzido, ele também fez um tchaco-tchaco na buchaca com o extraterrestre e acabou engravidando ela. Há quanto tempo o senhor aconteceu isso com o senhor? 21 anos. O senhor tinha quantos anos? 23 anos. O que é que o senhor era? Agricultor. O que é que o senhor estava fazendo no momento? Estava arando com o meu trator. Era mais ou menos que horas? 1h da manhã. Trabalha-se à noite? Sim. Geralmente no tempo de se cultivar a terra, que é de outubro a dezembro, se usa o dia e a noite, dado o pequeno tempo que tem para se preparar. E que dia foi? Foi do dia 15 para 16 de outubro de 1957. O senhor estava sozinho? Sozinho. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Agora que eu percebi, gente, nossa, agora vocês viram que não tem café nenhum aqui dentro. Mas agora que eu percebi que a caneca é verde por causa do mood do episódio e porque é uma canequinha esmaltada bem mineiro. É um caso de abdução mineira. O que você achou, Vitor? Gostasse? Gostasse. Até porque, gente, o caso de hoje é sobre ET. É sobre teoria da conspiração, tá passada? E esse caso é um caso que tem muitos detalhes. E ele foi muito estudado por especialistas ali da ufologia. Só que tem uma coisa pra eu falar com vocês aqui. Tirem as crianças da sala, tá bom? E nem é porque esse caso dá medo não, tá? É porque esse caso tem alguns detalhes que a gente vai ter que ficar tampando os ouvidos das crianças. Já deixa o like aqui embaixo, já confere se você tá inscrito nesse canal, compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais e se você compartilhar, já marca a gente porque a gente adora. O meu Instagram e meu Twitter é @CibeleFala e o do Vitor é @EuVitorSobral. Vamos começar esse caso conhecendo um pouquinho da rotina do Antônio, o que ele fazia, por que ele foi escolhido, por que ele foi abduzido, o que ele estava fazendo. Antônio e os primeiros contatos. O Antônio era filho do Jerônimo Pedro Vilas Boas e da Enésia Cândida de Oliveira. Ele tinha 23 anos e vivia ali na fazenda em que ele foi abduzido. Na madrugada do dia 15 para o dia 16 de outubro de 1957, o Antônio saiu de madrugada para arar a terra com um trator. E, gente, já começou errado aí. Imagina roça, né, fazenda, Minas Gerais, a gente já pensa em quê? Em fantasma, em coisa assustadora. Mas enfim, ele foi lá, tava arando a terra, até que ele viu uma luz muito forte no céu, que ele achou que era uma estrela brilhante, vermelha, e essa estrela tava se movendo ali e parecia que tava vindo na direção dele. Olha, eu sei que esse caso é sobre ET, mas eu pensaria em meteoro. Já ficaria me sentindo um dinossauro. Como esse troço foi se aproximando dele, ele começou a ver ali, conseguir enxergar os detalhes daquela coisa. Tinha um formatinho arredondado, tá? Tinha umas luzes em volta e ele conseguiu ver que tinha um farol vermelho, né? Que soltava luz. Nossa, do jeito que eu falei, parece que é raio laser, né? Igual o Ciclope. Jean Grey. Mas, gente, o melhor dessa história é que essa não foi a primeira vez que ele teve contato com esse OVNI. O Antônio, ele morava com a família, ele era lavrador, e a família dele era bem grande, assim. Tinha os pais, e ele tinha mais 5 irmãos. E ele era o penúltimo dos irmãos. Os homens acabavam tendo aquela função de trabalhar com cultivo, com as plantações, na época de cultivo. Inclusive, nessas épocas, era comum que trabalhassem no solo dia e noite. Por isso que eu falei que de madrugada ele foi arar a terra. Pra mim, continua não sendo horário. Mas, se eles estavam fazendo, eles sabem muito mais do que eu. E era isso que eles faziam. Durante o dia, quem fazia esse serviço nas plantações era um pessoal contratado. Mas de madrugada, era a própria família. E no caso, era o Antônio que ficava responsável por cuidar ali da plantação. De vez em quando, um dos irmãos dele ia junto ali pra fazer uma certa companhia. Eu faria questão sempre de ter uma companhia, gente. Pelo menos isso. Estou trabalhando
trabalhando de madrugada no negócio tudo escuro. E foi no dia 5 de outubro de 1957 que o Antônio teve ali o primeiro contato com seus amigos de outro mundo. Bem apresentador de sessão da tarde mesmo. Antônio e seus amiguinhos de outro mundo, aprontando várias coisas loucas. Nesse dia, segundo os relatos, teve uma festa na casa deles e todo mundo foi dormir bem tarde, assim, 11 horas da noite. Gente, 11 horas da noite pra mim é de manhã cedo quase. Não me orgulho. Daí o Antônio foi dormir no mesmo quarto que o irmão dele, o João Vilas Boas, e tava muito quente, muito calor aquela noite. Eles decidiram abrir a janela. Gente, no momento que eles abriram a janela, o Antônio já viu um negócio muito esquisito. Ele já viu ali um negócio com uma luz prateada. Ele pensou assim, será se é a lua? Mas tava muito brilhante pra ser a lua. Até porque essa luz estava iluminando tudo, assim. Era uma luz enorme. E era esquisito porque ele não conseguia ver a fonte dessa luz. Era como se ela estivesse vindo do céu, mas era um farol muito forte de um carro, sabe? Na mesma hora ele fez o que qualquer pessoa faria. Ele chamou o irmão e falou assim, vem cá, vem ver. Daí o irmão dele olhou assim, ai meu filho, vamos dormir, gente. Ai, que saco. Olha a hora, 11 horas da noite, é de madrugada. Aí o Antônio aceitou, falou assim, tá, vamos dormir. Só que, gente, a gente tá falando do espírito de Fifi. Entendeu? A gente tá falando de gente como a gente. Ele ficou inquieto, falou assim, não, eu vou ter que olhar na janela novamente pra ver o que tá acontecendo. Quando ele abriu a janela pra dar aquela bisoiada, a luz ainda tava lá, gente. E mais do que isso, ela começou a se mover. E ela tava vindo em direção à janela do quarto, na mesma hora, quem tem medo, né? O Antônio, na mesma hora, pá, fechou a janela, meu filho, que acordou a casa inteira, que todo mundo ouviu. Aí o João também acordou, né? Não tem um minuto de paz, João, gente, pelo jeito. Nem Antônio. Mas ninguém tinha um minuto de paz naquela casa. Só que aí eles viram a luz entrando, assim, pela janela. Aí ela foi pro teto, se engrenhou ali nas telhas da casa e depois desapareceu. Só que a gente chegou naquele momento que a gente fala aquela frase que... Essa frase vai contemplar todo esse caso. Daí pra frente, meu filho, é só pra trás. Porque as criaturinhas de outro mundo tiveram ali uma afeição, menina, com o Antônio. Olhou, quero fazer uma amizade, quero conversar com ele, vamos se encontrar mais, vamos marcar um chopp. No dia 14 de outubro, tava o Antônio ali por volta de 10 horas da noite, tava arando solo. O irmão dele tava junto. E aí, de novo, aquela luz. E, gente, era uma luz muito forte, tão forte, que sabe quando a luz é tão forte que começa a machucar o olho? Era esse tipo de luz. E ela tinha um formato arredondado e tava mais pro norte da fazenda. Gente, eu falando norte pra cá, não sei se é norte pra cá não, tá? Eu tô... eu apontei com uma certeza, mas não. O Vitor falando norte-sul, mas o seu norte também é o meu norte, só que aí você fez norte pra cá, norte pra cá. Que? Não sei. E o Antônio falou que essa luz tinha mais ou menos o tamanho de uma roda de uma carroça. Parecia que a distância que esse troço tava deles era mais ou menos 100 metros. Ela tinha uma cor vermelho claro. E o Antônio começou a imaginar que tinha alguém ali dentro daquela luz. Só que não tinha como saber. Ele tirou do furebs mesmo, porque não tinha como ver nada, gente. Tava muito forte a luz. Não tinha como ver se tinha alguém dentro do troço. Cientistas chamam de OVNI, Cibele chama de troço. Trem. É um trem. Eu aposto que o Antônio chamava de trem também, é mineiro. Pareceu um trem brilhante, sou. O Antônio, gente, é uma pessoa maravilhosa. Ele falou assim, ô, maninho, vamos lá ver de perto o que é isso? O irmão dele falou, claro que não, né, meu filho? Você tá louco? Ficarei aqui. E o Antônio foi, gente. Foi com medo mesmo. Chegou lá perto do negócio, o negócio foi pro outro lado. Aí ele foi atrás do troço. Quando chegou lá, o negócio voltou pra onde estava desde o início. Vocês estão entendendo que a nave, o negócio, o OVNI, começou a brincar de bobinho com o Antônio? Achando que ele é trouxa? Antônio pensou assim, eu não tenho tempo pra isso. Vou voltar a parar meu solo, meu filho, que eu preciso de plantação pra sobreviver. Daí ele voltou pra perto do irmão dele, eles continuaram fazendo o trabalho deles lá tranquilamente, até que chegou um momento que a luz sumiu. Mas ficou lá durante um tempo ainda. O dia da abdução. Gente, se tiver falação aqui no microfone, é dos vizinhos. Além de ser um ET, porque eu tô todo de ver que sou um ET, eu tô no futuro, porque são não existe. São eles que estão chegando. São eles! Chega na janela, você vai ver uma luz forte. Do mercado. No mercado, é bem pessoal no bar. Aí é uns seres estranhos, uniformizados.
Quem te falou que eu não tô acreditando? Eu não duvido de nada, eu debocho de tudo. No dia 15 de outubro, o Antônio foi de novo pro campo, começou a arar o solo. A noite estava fria. Eu gosto desse caso que tem detalhes, tá, gente? A noite estava fria, várias estrelas no céu, um tempo gostosinho, sabe? Quando começou a entrar a madrugada, o que Antônio viu novamente? Sim, a estrela vermelha no céu. E parecia mesmo ser uma dessas estrelas maiores que aparecem no céu, assim, muito mais brilhante do que as outras. Pensaria em meteoro novamente. Foi aí que ele viu o troço aumentando de tamanho, aumentando, ou seja, tava indo em direção dele. Antes mesmo dele conseguir identificar o que era aquilo, um objeto não identificado, ele já tava em cima do trator. Esse objeto continuou a descer até ficar mais ou menos numa altura de 50 metros. E o Antônio já tava ali trancado, porque ele não fazia ideia do que era aquilo. A luz vermelha continuava ali e ele tava morrendo de medo mesmo, só que ele sabia que ele não ia conseguir fugir, não ia ter como. Até que esse troço parou ali na frente do trator a uma distância de 15 a 10 metros de distância. A uma distância de 15 a 10 metros de distância, porque aqui a gente repete pra fortificar a mesma informação. Como o negócio já estava muito perto, ele conseguia ver mais claramente, assim, o formato do negócio. E era arredondado, cheio de luzes, um farol vermelho. Claramente era a nave da Xuxa. Assim, referência... Se você é dos anos 90, você lembra da nave da Xuxa. Entendeu? E você pode imaginar isso. E embaixo da nave da Xuxa, tinham 3 pezinhos, assim, um tripé para firmar na hora de parar. Entendeu? Aí ficava em pezinho assim, ó. Tem trilha sonora, você não tem efeito sonoro. Aí o Antônio pensou assim, eu não vou ficar aqui, não vou me prestar esse papel. Ele, na mesma hora, tentou fugir. Aí ele tentou ligar o trator, que ele usava pra arar o solo, só que o trator, gente, não pegava. O motor simplesmente morreu. Foi então que ele abriu a porta do trator, que estava ao contrário ali de onde que o objeto estava. Ele saiu de mansinho e, meu filho, ó, pernas pra que te quer, ele saiu correndo. Só que foi nesse momento que ele sentiu alguém segurando o braço dele. E parecia ser uma pessoa menor do que ele. E quando ele olhou, essa pessoa, esse ser, tava vestindo uma roupa estranha. O instinto do Antônio foi se sacudir assim pra essa pessoa soltar ele sair correndo. Só que, gente, não adiantou de nada, que apareceu outros ali, deram mata-leão nele, não deixaram ele fugir, não. A porta traseira da nave da Xuxa abriu e abriu assim, ó. Aí formou uma rampinha. A própria porta já era uma rampinha pra subir, com escadinha, tudo bem moderno. Daí essas pessoas levaram ele pra dentro dessa nave. Eu tô falando pessoas pra gente conseguir conversar aqui, tá? Porque eu também não vou falar que é ET com toda certeza do mundo. Mas essas pessoas levaram ele pra dentro da nave e chegando lá ele viu que tinha umas 5 pessoas com ele, 5 criaturas com ele. E o Antônio, ele via as paredes, assim, era tudo de metal polido. A luz lá dentro era muito forte, as paredes refletiam a luz que vinha do teto e a luz dentro daquela nave era tão forte que parecia que tava de dia. A porta se fechou e um dos homens que tava lá, uma dessas pessoas, fez sinal pra ele ir pra uma outra sala. Já tava lá. Tava preso. Ia fazer o quê? Obedeceu, né, gente? Ele foi. Ia fazer o quê? Essa outra sala que ele foi era bem grande, mas não tinha muitos móveis, não tinha muitos aparelhos. Só tinha uma mesa com banquinhos de metal em volta dela. Daí esses seres, essas pessoas, começaram a conversar ali. E o Antônio pensou, deu pra perceber que essas pessoas estavam falando dele. Só que ele não tava entendendo absolutamente nada do que tava acontecendo ali. Porque ele disse que o jeito que eles falavam era como se fosse uivo de cachorro, sabe? Eu já imagino The Sims. Eu acho essa parte ótima desse caso, gente. Por quê? As criaturinhas pararam de conversar, certo momento a conversa chegou ao fim. E aí eles começaram a forçar o Antônio a tirar sua pequena roupa. E o Antônio fala que, apesar de tudo, apesar dessa situação esquisita, eles foram até simpáticos, gente. Foram muito educados. Nem rasgaram a roupa dele. Que coisa! Meu filho, você tá tirando a minha roupa à força? Pelo amor de Deus, a última coisa que eu vou me preocupar é se você não vai rasgar minha roupa. Eu não quero que você tire. Antônio, vamos conversar? Prioridades, meu filho. Quando eu for pra outro plano, a gente conversa, Antônio. Até que chegou o momento que tava lá Antônio, né, gente? Peladão, sem saber o que tava acontecendo. Ficou lá. E agora, hein? Coisa boa. Até que chegou o momento
que um desses homens chegaram perto do Antônio com uma esponjinha na mão e começou a passar uma coisinha nele assim, uma coisinha fresquinha. Tem Monange. Um Monangezinho. Tá tudo meio em volta de Xuxa, né? Aí essa coisinha que tava passando era branco, igual água, mas era um negócio mais viscoso. Viscoso, mais gostoso. Eu já pensei besteira, gente, porque eu tô na 5ª série. Tá? Eu tô na 5ª série, até hoje. Nisso, os homens levaram ele pra outra sala, e em cima dessa porta tinha uma espécie de letreiro, assim. Só que ele também não tinha certeza, porque a letra, né, o que tava escrito ali parecia rabisco, enfim, ele não conhecia. Era uma coisa completamente diferente da nossa linguagem. Chegando nessa sala, os homens pegaram 2 tubos de plástico vermelho e eles conectaram a um outro equipamento e a outra ponta desse tubo eles colocaram no queixo do Antônio. E nisso começaram a tirar sangue dele. Meu filho, desespero. Desespero. A pele dele ficou ardendo muito e coçando. Aí, quando terminou de tirar o sangue dele e tal, ele ficou sozinho na sala de novo. Os homens saíram e ele ficou lá de novo. Aí, vocês lembram que eu falei que daí pra frente é só pra trás, né? Continuou indo pra trás, tá? A gente não parou de ir pra trás hora nenhuma. O Antônio começou a sentir um cheiro muito forte e uma fumaça parecia estar dominando o ar e tal. E tinha um cheiro muito ruim. Muito espessa a fumaça. Ele ficou enjoado, porque o cheiro era muito, muito ruim. E ele acabou vomitando muito por conta disso. Em todo o relato do Antônio, ele chama essas criaturas de homens. Ele fala assim, esses homens fizeram isso comigo, não sei o que nem eu tô chamando de pessoas também, serzinhos. Mas o Antônio fala que ele não tinha certeza do que era aquilo, não tinha como saber, porque essas pessoas, esses homens, estavam tudo coberto. E eles estavam usando uma roupa muito estranha, com um tecido muito grosso, e essa roupa não tinha nenhuma parte que mostrava a pele deles e tal. Era uma espécie de macacão, assim, cinza, um pano bem grosso. Chegava aqui, virava um capacete, que tinha meio que um vidro na frente, pra eles poderem enxergar, mas também não dava pra ver a cara deles. E na parte de trás, tinham 3 tubos que conectavam o capacete às costas deles. Agora a gente chegou no ponto crítico da história, tá? Porque a gente vai conversar agora sobre o que mais chama atenção nesse caso. O Antônio tava lá, peladão assim, esperando. Porque ali eu acho que ele já entregou pra Deus, né, gente? Até que entra uma mulher na sala. Essa mulher, que também estava peladona, tá? Ela começou a andar na direção do Antônio. Essa mulher era muito baixinha, tinha um queixo pontudo, os olhos dela eram muito grandes e azuis. E ela tava andando ali devagarzinho, devagarzinho, até que chegou perto do Antônio e ela começou a se esfregar nele. Ele achou estranho? Vou te falar que achou. Mas aí ele tava ali numa situação complicada. Por quê? Ele tava peladão, a mulher tava peladona. A mulher começou a se esfregar nele. Aí ele começou a sentir uns negócios meio esquisitos também. Ele, acho que não vai ter como escapar, não. Foram pro pente rala, meu filho. Foi. Nossa, aí aconteceu que Antônio até gamou disso. Ele gamou tanto, gente, que ele queria ir pro segundo round, tá? Foi. Aí ele tava ali tentando, vai se esfregar nela, vai que acontece alguma coisa, só que ela não queria. Ela faz as regras dela. Ela decidiu que não. Foi então que o Antônio percebeu que aquilo era uma experiência. Antônio, você tá muito inocente, querido. Eu já teria percebido desde a hora de tirar a roupa, gente. Claro que é uma experiência, fazer o quê? É parque de diversão? Nesse momento, a porta se abriu pra mulher sair daquela sala. Mas antes que ela saísse, ela apontou pra barriga, apontou para Antônio e apontou para o céu. E luzinha que mexe tudo. Dentro da nave, o que aconteceu? Logo de imediato que eu entrei, fui despido e tomei uma espécie de banho. Fui lavado por uma esponja bastante grande, um líquido inodoro, bastante grosso, mas não oleoso. Sim, senhor. E depois... Por quê? Quantas pessoas lavaram o senhor? 2. 2. E depois? Deixaram o senhor aí despido sozinho despido, passei para um outro compartimento, dei mais 2 elementos e me retiraram sangue. Depois, eu não marquei precisamente o tempo, mas eu acredito quase 1 hora, surgiu de uma porta completamente secreta, porque ela se abriu e não
O senhor não viu? Tinha notado. Pois não. E entrou uma mulher completamente despida. Um instantinho. Estão pedindo para eu pedir os comerciais, por favor. Depois disso, entregaram a roupa do Antônio para ele se vestir. Antes de sair daquela nave, sair daquele lugar, o Antônio tentou passar a mão leve em alguma coisa para ele provar que ele tinha passado por aquela experiência. Só que ele viu um negócio que parecia ser uma espécie de relógio deles. Ele tentou pegar. Nossa, gente, o negócio era muito pesado. E aí ele conseguiu pegar pelo jeito, só que as pessoas que estavam lá viram que ele pegou. Aí falou assim: oi, tudo bom? No seu mundo não te ensinam que você tem que deixar as coisas nos seus respectivos lugares? Que você não pode roubar as coisas dos outros? Falei isso das criaturas que roubaram o próprio Antônio, né? Mas enfim, não deixaram ele levar nada. Ele até tentou tirar um pedaço da parede, alguma coisa, mas que nem eu falei lá pra vocês já, assim que ele entrou na nave, a parede era polida, então não tinha como ele arrancar um pedaço simplesmente. Quando ele saiu, ele viu que a nave foi embora em alta velocidade. E ele reparou que ele saiu de lá de dentro 5h30 da manhã. Sendo que ele entrou lá por volta mais ou menos ali de 1h15 da manhã. Então, ele ficou umas 4 horas lá dentro. Depois de passar por toda essa experiência, o Antônio fez uma coisa complicada. Ele chegou na mãe dele e falou: mãe, deixa eu te contar aqui o que eu acabei de passar. A reação dela foi ótima. A gente falou assim: Antônio, pelo amor de Deus, não se mete mais com esse povo. Eu fico imaginando ela assim, tentando arrumar as coisas, sei lá, tá lavando uma louça. Aí o Antônio chega: mãe, então, fui raptado por uma nave alienígena, tá? Passei por experiências aí. Aham, filho, claro. Vê se não faz mais isso não, tá? Mas, claro, com certeza. Enquanto pro pai dele, o Antônio nem pensou em contar, porque o pai, no momento em que ele contou da luz, o pai dele já não acreditou, falou que era bobeira, enfim, não acreditou. Investigação e repercussão do caso. O Antônio resolveu contar a história dele para um repórter chamado João Martins. Porque o João Martins, ele já tinha escrito ali alguns relatos de pessoas que passaram por experiências parecidas com a do Antônio. E o João Martins pedia para as pessoas contarem os relatos dela. Igual aqui na Terra do Medo, que a gente pede também para vocês contarem os relatos de vocês. Então, gente, a gente tem um quadro aqui, só abrindo um parênteses, a gente tem um quadro aqui que se chama Causos na Terra do Medo, que são os causos de vocês. Então, se vocês tiverem algum caos, alguma coisa pra contar, história sobrenatural, de ET, manda pra gente, pode ser no nosso Instagram, @SibeliFale, @EuVitorSobral, ou pro nosso e-mail, contatonaterradomedo@gmail.com. Tá aqui embaixo na descrição. Agora, voltando pro caso. O João Martins escrevia pra uma revista chamada O Cruzeiro. Entre as cartas recebidas, a carta do Antônio foi a que mais chamou atenção. Então, resolveram pagar a passagem do Antônio pra ele ir no Rio de Janeiro e contar a história dele pessoalmente. E ele foi. No dia 22 de fevereiro de 1958, o Antônio foi até o consultório do Olavo Teixeira Fontes, que era um médico gastroenterologista e ufólogo. Daí o Antônio contou a história dele com muito mais detalhe do que eu contei pra vocês aqui. Olha que a gente botou detalhe, mas tinha muito mais. E a história dele só foi contada depois de 4 horas de interrogatório ali, porque queriam saber se o Antônio estava inventando, né? Então, ele teve que recontar a história pra ver se ele não ia se contradizer. Até porque, né, gente, ninguém tá a fim de perder tempo e era uma história muito chocante. Gente, o Vitor que vai editar esse vídeo, eu quero que tenha aliens o tempo inteiro, aquele cara do History Channel. Aliens. Por favor, coloca. Se ele não colocar, briga com ele, gente. Apenas que busquem conhecimento. O depoimento também aconteceu na presença de um médico ufólogo alemão chamado Walter Karl Bloch. Eu acho que é assim que fala o nome dele, eu não sei. Eu não tenho ido às minhas aulas de alemão. Esse médico acabou fazendo vários exames médicos e psiquiátricos no Antônio. E o Antônio não foi interrogado só naquele dia, aquela vez, aquelas 4 horas. Não. Semanas depois, interrogaram ele de novo. Por quê, gente? Tinha que ver se ele não ia entrar em contradição. Tinha que ver se ele não ia acrescentar algum ponto. Porque se ele entrasse em contradição, provavelmente era mentira. E não, gente, o Antônio, ele sempre contava a mesma história. O Antônio falou que chegou em casa depois de ser abduzido e ele dormiu por 12 horas. Ele ficou morrendo de fome porque ele não tinha comido nada e ele ainda tinha vomitado na nave. E à noite ele simplesmente não conseguia dormir direito. No dia seguinte ele começou a sentir muitas dores pelo corpo, muitas. Ele começou a sentir muita dor de cabeça, os olhos dele começaram a arder. No terceiro dia, ainda depois da abdução, os olhos dele começaram a arder mais ainda e ele tava cada vez mais sonolento. Eu acho que eu fui abduzida, gente.
acho que eu fui. Também. Nossa, gente, aqui na Terra do Medo foi tudo abduzido. Inclusive a cachorra, a Lila, que tá Cada ali. dia eu tô mais sonolento. Nossa, Vitor, cada dia que passa... Gente, ontem parecia que tinha areia dentro do meu olho, porque eu tava com muito sono e tinha que trabalhar. Eu fui abduzida, com certeza. Foi todo mundo, foi o combo aqui em casa. Depois de alguns dias, ele machucou o braço. E esse machucado, ele começou a arder muito, coçar, começou a manchar, assim, em volta. E mesmo depois que o machucado já tinha sido cicatrizado, ele continuava coçando e ardendo. E, além disso, vários outros machucados foram aparecendo pelo corpo do Antônio sem explicação. E esses machucados eram pequenininhos, assim, vermelhos, e saía uma pus amarelada. Detalhes, né, gente? Detalhes. Quem que pediu? Quem pediu detalhe? Quem foi que pediu? Não, gente, o melhor é que ele foi no farmacêutico depois, né? Ele tava com medo de ter tido alguma doença, né? Pegou alguma coisa da mulher e tal. E ele foi no farmacêutico e contou pra ele, olha, acabei tendo relações com um ET. E foi esse farmacêutico que falou com ele pra ele procurar um médico, hora, e que falou com ele pra mandar a carta pra essa revista. Só que quando ele escreveu essa carta, ele não contou da relação, né, do vapo que ele fez com a mulher. Ele só contou essa parte no interrogatório, quando as pessoas estavam lá assim, vamos, mais detalhe, conta esse detalhe, vai. Aí, durante o depoimento dele, esses interrogatórios, as pessoas começaram a perguntar assim, beleza, por que eles usavam capacete? Aí ele falou, eu acho que é porque o ar que eles respiram talvez não seja o mesmo ar que a gente respira. Aí perguntaram pra ele assim, não, então como é que a mulher não tava com capacete? A mulher que você... Entendeu? Aí ele falou assim, tá, mas a gente tava numa sala em que tinha aquela fumaça espessa, talvez aquela fumaça facilitasse a hora dela respirar. E é muito esquisito, assim, porque quando você tá estudando alguma coisa, cientistas não têm certeza de tudo na vida, né? E então, a gente pode até pensar, beleza, como que o Antônio, ele tem tanta certeza, assim, de cada detalhe, pra tudo ele tinha uma resposta. Mas não é que era bem assim. Tinha algumas perguntas que ele também não sabia a resposta. Perguntava alguma coisa pra ele e falava assim, olha, isso eu realmente não sei. E eu acho que ele teve bastante tempo também pra pensar no que ele viveu, ou o que ele achou que viveu. Então, ele deve ter criado várias teorias na cabeça dele também. Aí, o médico, o Olavo, ele fez alguns exames, né, que eu falei, no Antônio. Deu tudo certo. Psicologicamente, deu tudo certo com o Antônio, ele tava ótimo. E nos exames físicos que fizeram nele, reconheceram essas pequenas feridas que apareceram pelo corpo dele. E também reconheceram aquele machucado no queixo, que foi por onde eles tiraram o sangue do Antônio. Mesmo assim, esse caso acabou sendo arquivado. E o João Martins, ele decidiu não publicar esse caso. Ele não queria publicar na revista O Cruzeiro, porque não tinha provas suficientes. Aí ele ficou com medo das pessoas não acreditarem e a saída foi eles esperarem que alguém aparecesse com uma situação parecida ali, com alguma experiência parecida com a do Antônio. E essa atitude dele é bem complicada, é bem diferente do que a gente pode imaginar, porque ele era conhecido por fazer umas publicações, assim, na revista, bem sensacionalista, sabe? Botava foto de disco voador e tal. Mas, enfim, talvez esse caso tenha sido demais até pra ele. O Antônio ficou muito chateado por conta disso, mas também o que ele ia fazer? Não tinha muito o que fazer. Só que fofoca é um troço que corre solto, tá? Esse caso não foi publicado, mas os ufólogos já estavam ali estudando esse caso. E, menina, não é que aconteceu um caso parecido com o do Antônio também? Só que dessa vez com um casal. A Beth e o Barney Hill. Os dois foram raptados na noite do dia 19 de setembro de 1961, numa estrada chamada Indian Head. E nesse momento ali, eles também passaram por vários exames médicos e eles também tiveram ali relações mais calientes. Foi então que a SBEDV, que era uma das entidades mais atuantes, assim, nesse assunto, deu início à pesquisa sobre esse caso, enfim, né, em 1962. Os ufólogos Walter Buller e Mário Prudente foram até o local, foram até São Francisco de Sales para poder estudar ali mais perto do que aconteceu com o Antônio. Quando eles chegaram lá, eles procuraram aquele farmacêutico que tinha atendido o Antônio. Encontrando o farmacêutico levou eles até o Antônio. E aí eles começaram a fazer várias perguntas pro Antônio, só que ele tava muito cabreiro, assim, tava muito desconfiado, não tava se sentindo muito à vontade. Então ele começou a contar a história ali por alto, mas
Mas, com o passar do tempo, eles foram ganhando a confiança do Antônio e o Antônio acabou levando eles até o lugar que ele foi abduzido. Nessa época, o Antônio já estava casado com uma terrestre, então ele já estava ali... Importante ressaltar. Importante, que poderia não ser, não é mesmo? Então ele tava ali numa fase da vida dele que ele tava meio receoso de falar que ele já teve ali uma ex-extraterrestre. Os resultados dessa pesquisa foram lançados no boletim dessa instituição na edição de junho de 1962. E, gente, bombou. Bombou. Foi pros Trending Topics. Teve repercussão internacional, então o pessoal que já se interessava por esse assunto, pesquisava esse assunto, começou a se interessar bastante por esse caso. Em 1965, uma revista publicou de novo esse caso, a Flying Saucer Review. E em 1966, o Dr. Olavo fez ali um relatório pessoal sobre esse caso. E, gente, depois de algumas divulgações, assim, quanto mais tempo passava, mais gente estudando esse caso, e ele se consolidou como um caso clássico da ufologia mundial. E esse caso é citado em vários livros, revistas, reportagens, sites. É um caso que ficou bem conhecido, assim. Em 1971, João Martins publicou sobre o caso ali numa revista chamada Domingo Ilustrado. E nessa publicação tinha algumas frases, gente, como a seguinte: é muito provável que em algum lugar do universo haja uma criança que talvez esteja sendo preparada para voltar aqui. Não, gente, ó, ela não tá perdendo nada, tá? Que isso, se ela chegar aqui em 2021, eu espero que ela não faça isso, essa criança. Em 1978, o Antônio foi entrevistado pelo Flávio Cavalcante, que tinha um programa na TV Tupi. Essa é só para os anteriores a 1980, porque nem eu vivia a TV Tupi. Nem eu, como se fosse antigo, né? A antiga daqui. Eu sou antiga, tá? Eu sou antiga. Inclusive, foi dessa entrevista que a gente tirou os trechos que a gente colocou nesse vídeo aqui pra vocês. O Antônio, infelizmente, veio a falecer no dia 17 de janeiro de 1991. E ele, gente, só tinha 56 anos de idade, estava novinho. A causa da morte dele, gente, são várias. Eu vou ter que estar lendo aqui pra vocês, porque, sinceramente, é muita coisa. Foi por conta de hemorragia eu não sei nem ler, quem dirá falar. A causa da morte foi hemorragia subaracnóide, aneurisma da artéria basilar e hipertensão arterial. E é louco de pensar, né? Porque ele era muito jovem. 56 anos, ainda mais hoje em dia, com a expectativa de vida. Ele era casado e tinha 4 filhos, ou 5, porque a gente não sabe, né? Às vezes a gente tem o pequeno alienígena. Em 2002, um historiador chamado Cláudio Suenega, ele foi até o lugar que o Antônio foi abduzido para tentar lhe preencher algumas lacunas que ainda estavam abertas. E lá ele conseguiu conversar com uma das irmãs do Antônio que nunca tinha sido entrevistada. Ela falou que ela viu o estado que o Antônio chegou, inclusive ela foi a primeira pessoa que o Antônio contou o que tinha acontecido. Ele também entrevistou o irmão do Antônio, aquele que não tinha pais. Então, entrevistou ele. E esse irmão confirmou a história de quando eles estavam no campo e tal, que eu contei pra vocês do relato. E alguns familiares confirmaram ali ter visto a marca do tripézinho no chão ali do campo. O historiador, inclusive, lembrou que o Antônio não era a figura de um lavrador simples. Na verdade, ele era muito influente ali na região que ele morava e ele chegou até a se formar em direito e ele exerceu a profissão durante muito tempo. Ele também citou que a parte em que a nave teria estacionado, não é estacionado, né, gente? Que ela teria pousado. Essa parte ali do campo ficou inundada. Eu fazendo igual a aeromoça, vocês estão vendo? Da nave. Esse é um dos casos mais conhecidos, mais estudados, e mesmo assim a gente não tem muita prova, então ainda tem muita gente que duvida do que aconteceu. Será que essa história realmente aconteceu e eles escondem a verdade da gente? Por que esse caso demorou tanto tempo assim pra ser divulgado? E se isso tudo realmente aconteceu, por que o Antônio foi escolhido? Essa mulher era um ser humano que também tinha sido abduzida ou era um alienígena? Eu fazendo como se fosse Reddit do medo. Fica aí o questionamento, meu caro. Conta aqui pra mim nos comentários o que você acha dessa história, o que você achou, se você já conhecia, o que você acha que aconteceu. Eu não sei se vocês repararam, mas vão reparar agora. Cada vídeo mostrando uma meia diferente. Essa é de ETs. Achei que você tava mostrando que era flexível. Flexível também, mas é a meia.
E já que o assunto é teoria da conspiração, já vai pra esse vídeo aqui pra você criar um questionamento na sua cabeça. Será que o Titanic realmente afundou? Ou então vai pra essa playlist aqui de teorias da conspiração. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!